Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está chegando aqui com a gente em mais um episódio do Verifica. Esse é o 9º episódio da nossa série especial sobre coronavírus. Eu sou a Natália Leal, você já sabe, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado exclusivamente a combater e discutir a desinformação. Quem vem comigo mais uma vez nessa jornada aí contra a desinformação é o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégia e negócios. Gil, tudo bem? Tudo, guria, estamos juntíssimos aí nessa briga. Tudo Vamos certo nessa. você? Tudo certo, vai ficar, né? Toda semana a gente fala isso. Essa pergunta quase retórica. Né? A resposta é, dentro das circunstâncias, tudo bem. Dada a situação atual, tudo bem, né? Vamos em frente, então, nessa saga aí contra a desinformação. O que me conta? Olha só, não, a boataria agora não poupa nem ganhador do prêmio Nobel. O imunologista japonês Tasuku Honjo, que é prêmio Nobel de Medicina em 2018, acabou se vendo envolvido aí numa série de informações falsas. Uma delas é de que ele teria afirmado que o novo coronavírus foi criado em laboratório. Eu fico impressionada que esse boato aí aparece, né, vez ou outra, em redes sociais, esse boato em vários países. Artificial do novo coronavírus, né, tá sempre permeando aí as nossas discussões. Então, daqui a pouquinho, a gente explica um pouco melhor essa história e conta aí para você que tá ligado no Verifica o que a ciência nos diz sobre a origem desse vírus, né, Gil? Sim, porque a ciência, ela, a máquina, o mito, é sempre a nossa grande aliada no combate à desinformação. Gente, desculpa me apropriar desse bordão, mas é porque não tem nada mais importante. Eu acho que o problema é que muitos ignoram as pesquisas científicas e temem disseminar as especulações aí na base do ouvir dizer. É o caso dos boatos que apontam a hidroxicloroquina como uma cura certeira para a Covid-19. É isso, Gil. As redes sociais estão aí acumulando muitas informações incorretas, né, sobre esse remédio, especialmente depois que ele foi também apropriado aí, né, por um discurso político, né? Pois é, isso ficou recorrente, né? Agora o boato atingiu a primeira-dama do governo do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, né, em um post nas redes sociais, que diz que ela se recuperou da Covid em 4 dias com a hidroxicloroquina prescrita aí por um hospital da rede Unimed, né? Tudo falso e já a gente vai esclarecer para você essa história. É isso aí. Tem um outro caso também que distorce aí os fatos, é o do vídeo que mostra uma área desocupada do hospital de campanha do AMB em São Paulo. Seria aí uma evidência de que o hospital está vazio e tem pacientes e tal, semelhante a outros casos que a gente já discutiu aqui. Mas não é bem isso, né, Gil? Pois é, a gente adoraria que fosse verdade, mas o hospital segue cheio de pessoas internadas com Covid-19 e daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E a gente também vai detalhar as informações aí verdadeiras, ainda bem, sobre uma vaquinha que está sendo organizada por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina para ajudar as famílias que mais sofrem com a pandemia lá na região, né? Essa é a nossa boa notícia da semana. Como sempre aí pra gente trazer um pouquinho desse alívio que a gente tá precisando, né, Gil? Nossa, tá precisando muito disso. E a repórter Natália Afonso conversa com o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como sempre, Gil, a gente tá cheio de assunto, então você que tá aí nos ouvindo, relaxa, fica com a gente, que mais um episódio do Verifica Especial Coronavírus tá só começando. Bom, Gil, antes da gente começar o nosso papo aqui, já é tradição a gente dar uma situada na situação, né? Antes da gente falar sobre a desinformação em torno do coronavírus, a gente atualiza quem está nos acompanhando sobre os números. Nessa semana, né, a gente teve aí uma mudança e uma polêmica grande com relação aos dados sobre o novo coronavírus, a Covid-19, aqui no Brasil. Então, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, eu estou aqui com a atualização da 13h de um consórcio formado aí por algumas empresas jornalísticas, né, o G1, Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, que estão monitorando esses dados, porque o governo
deixou de dar os dados consolidados sobre mortes, né? Então a gente tem, à 1h da quarta-feira, dia 10, 38.701 mortes por coronavírus confirmadas no Brasil e mais de 747 mil casos também confirmados, né? Lembrando que a gente está recorrendo a esses dados porque o governo federal mudou, né, a forma de divulgar os dados e não está mais divulgando esse consolidado, mas sim as mortes e casos só nas últimas 24 horas, né? Eu queria colocar aqui que tem um outro site muito bom e muito confiável para quem está buscando a atualização dos números, que é o site do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne os 26 estados e o Distrito Federal. Então são os 27 secretários de saúde, digamos assim, do Brasil, que no fundo acabam sendo a origem lá embaixo da doença, dos números da doença, né? A fonte confiável, digamos assim. Exatamente, né? Desde o início da pandemia, o G1 e alguns veículos, né, ligados aí a esse consórcio já estavam fazendo essa atualização junto com as secretarias, né? Então, mais uma coisa, mais um lugar para a gente recorrer com dados confiáveis, enfim. No fim, o que a gente lamenta é que o governo federal esteja indisponibilizando esses dados, né? Porque isso, na verdade, é super importante para a política pública e para esse momento de pandemia, né? Com certeza, até para decisão individual mesmo, né? Exatamente. Assim, eu, por exemplo, vou me sentir seguro quando perceber que a curva, né, da doença já está descendo, né? Já está mostrando aí um arrefecimento na questão da velocidade do contágio. E se eu perceber também, aí são outra base de dados, que as UTIs estão funcionando com menos de 60% de sua capacidade. Então, assim, que é o que os cientistas andam recomendando para essa questão da reabertura, né, da economia. Sim, até porque a gente tem visto, independentemente dos dados serem divulgados na sua totalidade ou não pelo governo federal, a gente tem essas iniciativas que estão buscando essa alternativa. E o que elas nos mostram é que os casos continuam aumentando, né? Que a gente, é claro que é natural que a gente tenha um número de casos cada vez maior, afinal, né, ninguém vai deixar de ser contado como um caso, mas assim, a gente ainda não está vendo essa diminuição da curva, né? Esse achatamento da curva como era o previsto lá no início. Mas mesmo assim, a gente já sabe que tem vários lugares que estão começando a relaxar o isolamento, que estão começando a reabrir ou programando essa reabertura, né? O que também é preocupante. E basta um passeio na orla do Rio, né? Para você percebe aí que a orla tá cheia de gente, né? E aí, não é nem comércio, digamos assim, né? Não é nem a questão ligada ao trabalho e à economia. É simplesmente a orla do Rio, que é uma área de lazer que está lotada, né? Apesar aí da taxa de contaminação, da taxa de letalidade ainda bem altas. Ou seja, uma imprudência, já que o distanciamento social, como a gente cansa de lembrar aqui no programa, no nosso podcast e no nosso site também, e nas nossas redes sociais, é a única medida cientificamente comprovada para coibir o avanço da pandemia por hora. Sim, junto com as medidas de higiene, né, que tem que ser tomada sempre, né? Mas o que a gente vive aí é uma pressão econômica, né? Uma instabilidade política, e tudo isso é o quê? Terreno fértil para desinformação, e essas imprudências aí que a gente vê vão ganhando espaço, né? Sem contar que é um terreno fértil para o negacionismo de plantão. Negacionismo hoje que voltou com tudo, da terra plana até vacina não presta, passando, obviamente, por uma pandemia como essa. Infelizmente, os boatos tentam reduzir a gravidade da pandemia no país e eles seguem contaminando os debates aí nas redes sociais. O primeiro caso, inclusive, que a gente esclarece, mostra bem isso. É o caso do vídeo que exibe uma área desocupada do Hospital de Campanha do Anhembi, em São Paulo, para confirmar aí, né, para afirmar que o hospital está vazio. Esse caso ilustra super bem, né, esse lado perverso aí dessa onda negacionista, né? O vídeo, na verdade, é um trecho curto de uma gravação que foi feita no dia 4 de junho pelo deputado estadual Coronel Telhada durante uma visita dele e de outros parlamentares ao hospital lá em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, aliás, considerou essa visita uma invasão, tá? Tem toda essa treta política aí no meio da coisa, né? O trecho extraído da gravação mostra uma ala desocupada do hospital, e o vídeo completo, que tá lá disponível no YouTube para qualquer um
que pesquise, aí também está lá no site da Lupa, exibe também a ala ocupada pelos pacientes com Covid-19, ou seja, tem uma manipulação aí, né? Pois é, tem outra coisa. Em nenhum momento do vídeo original, o deputado afirma que o hospital está vazio, tá? Justiça seja feita. Até porque as imagens dos leitos ocupados confirmam que a unidade de campanha mantém a rotina aí dos atendimentos. No dia da gravação, que foi 4 de junho, o Hospital do Anhembi reunia aproximadamente 400 internados e esperava receber mais 55 pacientes transferidos de outros hospitais. E é bom a gente lembrar também que o Hospital de Campanha do Anhembi atende pacientes com Covid-19 encaminhados por outras unidades para evitar que essas unidades fiquem lotadas. Então, né, é meio... A gente já passou por isso, por essa coisa de que parece que os hospitais estão vazios, mas não estão, porque, né, o atendimento é lá dentro, enfim. A capacidade máxima do Hospital do Anhembi chega a 1.800 leitos, tá? Mas as áreas, elas são ativadas e ocupadas de acordo com o volume de internações. Então, em alguns momentos, vai ter mesmo alas vazias e vai ter lugares mais cheios. O que a gente não pode é pegar uma parte pelo todo, né? E usar uma parte para passar uma ideia aí de que aquilo ali, de que uma certa coisa está acontecendo, né? E não está, né? Bem lembrado. É bom lembrar também a quantidade de pacientes recuperados, gente. É sempre um alento. Desde que aquele hospital de campanha começou a funcionar em abril, ele registrou quase 3.000 altas acumuladas. Mas sem querer jogar água fria, tá? Quer dizer, a gente tem que lidar com os fatos. Isso não dados de realidade, né? Pois dados de realidade. Porque você fala uma coisa e daqui a pouco a pessoa estampa aí como aquilo como uma verdade absoluta. E não é assim. Não tem verdades absolutas e soluções simples para essa realidade complexa que a gente está vivendo hoje, certo? Então, assim, o que eu quero dizer é que isso não significa que o volume de internação esteja baixo. A situação, infelizmente, ainda é grave. Gil, esse banho aí de realidade é importante para que os fatos não sejam realmente distorcidos por esse desejo que a gente tem nesse momento de que as coisas melhorem, né? O quadro ainda é bem grave, tu tem razão, embora o avanço da pandemia aí tenha se estabilizado um pouco em São Paulo, né? A transmissão do vírus está crescendo de maneira estável, o estado ainda acumula cerca aí de 150 mil casos, né? 10 mil mortes por Covid-19. A quarentena foi estendida, né, no estado hoje pelo governador João Dória até o dia 28 de junho. Portanto, o combate à pandemia ainda precisa seguir firme, em vez de ser enfraquecido aí por disputas políticas, pressões econômicas que não são justas nem proporcionais nesse momento e, obviamente, pela desinformação, que é o nosso principal ponto aqui, né? Exato. Por falar em desinformação, e a nossa missão aqui no Verifica é combater a desinformação, ela não poupa nem o ganhador do prêmio Nobel. O imunologista japonês Tasuku Honjo, premiado com o Nobel de Medicina em 2018, serviu de isca para legitimar um boato que volta e meia circula nas redes sociais. O de que o novo coronavírus foi criado em laboratório. Bora esclarecer essa história, guria? Vamos nessa. Aliás, esse caso concentra outras informações falsas, também atribuídas a esse médico, que tem aí um grande prestígio na comunidade científica internacional, né? Então, usando aí a imagem dele para validar algumas informações falsas, né? O post afirma que ele trabalhou no laboratório de Wuhan, na China, e que ele recentemente teria deduzido que todos os profissionais desse laboratório estavam mortos. Pois é, isso é uma maluquice. Esse caso é um festival de informações falsas, aliás, né? Bom, vamos aí por partes. Primeiro, o médico jamais postou ou afirmou algo sequer parecido com o que foi atribuído a ele. Aliás, é uma tática de informação muito comum. Usar alguém reconhecidamente prestigiado e botar afirmações na boca da pessoa, né? E alguém muitas vezes que é inacessível, assim. A minha mãe não pode pegar o telefone e ligar para ele e perguntar se ele falou aquilo, né? Exatamente. Então, fica meio difícil, assim. Pois é, e o doutor Honjo chegou a publicar uma nota emitida pela Universidade de Kyoto, no Japão, onde ele trabalha, para negar veementemente essas informações e esclarecer que o nome dele foi usado para disseminar aí desinformação. Esse médico ficou super indignado e lembrou o prejuízo que os boatos como esse causam também à mobilização, né, mundial em torno
do combate aí ao vírus e à Covid-19, o que é muito justo, né? Que ele tenha ficado muito indignado. Total, a desinformação é sempre uma praga, né? E aí ninguém quer ter o nome ligado a uma boataria, né? A uma teoria da conspiração, né? E nesse caso a desinformação é recorrente, né? O tal post usa a autoridade do médico japonês, como a gente falou aqui, né? Ganhador aí de um Nobel de Medicina, para legitimar aquela historinha de que o novo coronavírus foi criado em laboratório. Um boato bem antigo, né, Gil? E que, como tu mesmo disse, parece mais uma teoria da conspiração. Exato. Frequentemente esse discurso enganoso é usado como munição numa disputa política ou, nesse caso agora, inclusive, geopolítica envolvendo a China. A gente sabe que os interesses econômicos em torno da segunda economia do mundo são enormes e são complexas. Então, vamos esclarecer bem aqui essa história. O novo coronavírus não tem uma origem artificial, tá? Ele não foi criado em laboratório. Não interessa se é na China, ou se é na Tailândia, ou se é no interior do Brasil. Ele não foi criado em laboratório. Exatamente. Os principais estudos sobre esse assunto contestam essa tese de que houve uma criação artificial desse vírus, né? Uma pesquisa publicada em março pela Nature Medicine, por exemplo, uma revista bem conceituada, né? Concluiu que o coronavírus causador da Covid-19 tem uma estrutura genética quase idêntica ao do que foi encontrado nos morcegos. Então, isso reforça a tese de que o novo vírus tenha sido transmitido, seja uma evolução aí, né? E tenha sido transmitido dos animais para os seres humanos. A gente já falou sobre isso e a gente já falou sobre isso também no Lupa na Ciência, né? Perfeito, Nath. Mas tem outra coisa, né? O post diz que o médico japonês trabalha há 4 anos no laboratório de Wuhan, na China, e que ele concluiu que os profissionais desse laboratório tinham morrido porque os telefones de lá, a lógica, porque os telefones de lá estavam sempre inoperantes, ou seja, ninguém atendia o telefone. Portanto, se você liga para algum lugar e ninguém atende o telefone, significa que todo mundo está ali e morreu, né? A lógica foi essa. Só que nenhuma dessas informações é verdadeira, né? É mais uma maluquice. Mais uma maluquice bem comum, né? Nesse tipo de coisa. A equipe da Lupa, na verdade, verificou que esse imunologista nunca trabalhou, tá? Para o Instituto de Virologia de Wuhan, na China. Esse médico, na verdade, ocupa desde 2008 o cargo de vice-presidente do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Kyoto, no Japão. Ou seja, mais uma distorção. E a ironia dessa história toda é que a autoridade científica é usada para propagar informações que contrariam os fatos científicos. É surreal, é surreal. Muito louco. É muito louco, né? Por isso que a gente sempre lembra aqui a importância de checar direitinho se uma informação sobre o novo coronavírus, ou sobre a pandemia, ou sobre qualquer coisa, especificamente, a gente está falando de coronavírus agora, mas essa é uma orientação que vale para tudo, né? A gente tem que checar se as coisas têm fundamento científico, até porque os boatos giram em torno não só da origem e das características do vírus, né, mas também sobre uma infinidade de assuntos, e entre eles os tratamentos para a Covid-19, né, Gil? Pois é, toda semana, para não dizer todo dia, circulam na internet informações falsas sobre promessas de cura. Desde chá de boldo, como a gente já esclareceu aqui no programa, até a tal da cloroquina ou hidroxicloroquina, que foi pivô aí dessa crise política que se arrasta, inclusive, até hoje no Brasil. E que a gente está vendo aí um monte de divergências, né, de brigas aí de narrativa sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Esse uso é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E essa defesa contribuiu para a queda precoce, né? De 2 ministros, a gente pode dizer, né? Da saúde. Primeiro, uma discordância lá com o Luiz Henrique Mandetta e depois com o Nelson Teich, né? E até hoje, aliás, a gente está aí sem um titular na pasta da saúde. O Brasil talvez seja o único país no mundo que não tem um ministro da saúde de fato e de direito no meio do combate à pandemia, no meio do combate, né, nesta pandemia do novo coronavírus. São coisas que só acontecem. O Brasil definitivamente não é para amadores, não é mesmo? Pois é. O fato é que essa polêmica em torno da cloroquina ou da hidroxicloroquina ganhou as redes sociais. E a gente tem visto muita desinformação sobre o medicamento,
o que só deixa as pessoas ainda mais confusas, né? Esse é o problema, é uma bola de neve. Com certeza, esse é o maior problema, né? Recentemente, um desses casos associou a recuperação rápida da primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, é o nome dela, ao uso da hidroxicloroquina e da azitromicina, um protocolo aí que vem sendo difundido em algumas teorias de que funcionaria, né? O post diz que ela tomou esses 2 remédios em um hospital da rede Unimed em Vitória, né, capital do Espírito Santo. Só que não é bem assim, né, Gil? Pois é, Renata, esse post até cita como fonte uma suposta reportagem do jornal A Tribuna, mas a equipe da Lupa verificou que a informação é completamente falsa. A primeira-dama Virgínia Casagrande até se internou no Complexo Integrado de Ação e Saúde no dia 25 de maio e teve alta no dia 31, mas ela não tomou nem hidroxicloroquina, nem azitromicina. Esses remédios não fazem parte do protocolo adotado nesse hospital da Unimed, na capital capixaba. Ou seja, eles não são usados pelos médicos do hospital no tratamento da Covid-19. E tem mais uma coisa, Gil, a reportagem citada como fonte também, aí, como no caso do médico japonês, né, para tentar legitimar essa informação falsa, não relata o tipo de remédio que a primeira-dama tomou. Né? O hospital esclareceu numa nota que adota protocolos cientificamente comprovados. Ouviram bem? Cientificamente comprovados. Frisar isso. Né? Vamos frisar mais um pouco. Que seguem as recomendações do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde. E como a hidroxicloroquina tem sido alvo de muita controvérsia, de muita informação desencontrada, até porque foi inserida aí numa guerra de narrativa política, é sempre bom a gente lembrar, né, Nath, que não há, pelo menos por enquanto, nenhuma comprovação científica da eficácia desse remédio no tratamento da Covid-19, como eu mesmo acho, já devo ter falado umas 1000 vezes aqui. Exatamente, apesar da gente ter visto também algumas polêmicas envolvendo estudos, né, sobre a hidroxicloroquina, apesar da gente ter um estudo que foi tirado aí, né, da The Lancet, que é uma das revistas das publicações mais gabaritadas desse métier aí, não existe nada que comprove, né, e é bom a gente, que esse remédio é eficaz. E é bom a gente lembrar também que a prescrição dos medicamentos em casos de Covid-19 deve ser feita por um médico, né, com base no estudo de saúde de cada pessoa, nas indicações dos exames, na anamnese, né, que a gente chama, ou seja, existe um diagnóstico preciso aí para cada paciente, o que se aplica para umas pessoas não se aplica para outras, então ninguém tem que se automedicar, seja com hidroxicloroquina, seja com paracetamol, seja com qualquer outra coisa, né? Pois é. E aí, só para completar, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também contraiu a doença, mas ele informou que teve só sintomas leves. Ainda bem, né? Bom, falando ainda sobre os remédios ou possíveis remédios aí ligados à Covid-19, o Lupa na Ciência dessa semana atualiza as informações sobre um outro medicamento que também está sendo testado, que é a ivermectina. Esse é um remédio barato, popular, né, usado já aí há bastante tempo para tratar infecções causadas por parasitas e agora, você já sabe, vem sendo testado no combate aí à Covid-19. Pois é, e aí, como sempre nesses casos, né, onde não adianta falar sobre não fazer automedicação, isso provocou uma corrida às farmácias atrás da ivermectina. E ela entrou na lista dos remédios milagrosos contra o coronavírus propagados pelas redes sociais, né? Fica aquela especulação extrema por aí sobre o medicamento da vez, digamos assim. Exatamente. Por isso, Gil, que o Lupa na Ciência entra nesse assunto, tá? Então, não tem ainda nenhuma comprovação, tá, de que a ivermectina cure a Covid-19, mas os primeiros resultados em laboratórios são bem promissores. Tu sabia? Sabia disso? Não, guria, não sabia não. Me conta aí. Você já é a boa notícia da semana? Calma, espera aí um pouquinho. A gente tem uma outra boa notícia para compartilhar aí com quem está nos ouvindo, né, sobre essa campanha que a gente citou antes, lá de Santa Catarina, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui para ivermectina. Os primeiros testes, tá, feitos em laboratório, constataram que o remédio inibe a replicação do novo coronavírus, o que sempre traz
uma boa perspectiva pra gente, né, Gil? Luxo, e a gente está precisando muito dessas perspectivas boas, né? Com toda certeza. Importante a gente deixar claro que esses primeiros resultados da pesquisa com ivermectina, publicados em abril numa revista científica chamada Antiviral Research, ainda não garantem que esse remédio seja eficiente para tratar a Covid no corpo humano, tá? Porque a dose aplicada em laboratório, né, in vitro, que a gente chama aí no termo técnico, ela é uma dose maior do que a que é usada comumente em animais e em pessoas. Os próprios pesquisadores, tá, ressalvam que são necessários testes clínicos para a gente ter resultados mais confiáveis. São exatamente esses testes com pessoas que eles estão fazendo agora na segunda fase da pesquisa. Aí sim, se os resultados forem positivos nessa fase, a gente talvez possa, né, preparar a nossa comemoração, né? Pois é, tem toda a razão, guria. Ciência e precipitação não combinam nem um pouquinho. Por isso que o método científico é rigoroso e leva tempo. Por isso que a pesquisa é séria tem várias etapas. Ela leva tempo até chegar a uma conclusão precisa, efetiva, né? Avaliada pelos pares. É claro que está todo mundo ansioso aí, torcendo, rezando para que fique pronta logo uma vacina, né? Um tratamento comprovado, um remédio eficaz, mas esses processos demoram mesmo nessa rotina científica de pesquisa. A gente torce para que as pesquisas desenvolvam o mais rápido possível prevenções e tratamentos eficazes, é óbvio. É óbvio, todos nós queremos muito isso, a gente torce não apenas para que sejam criados logo remédios e vacinas eficazes, mas que também elas fiquem acessíveis para todo mundo, né? Que esse é um segundo ponto aí que a gente ainda fala muito pouco. Com certeza. A gente só não pode confundir essa torcida e esse otimismo, e a gente já falou sobre isso outras vezes, com uma licença para adotar qualquer medida precipitada, né? Ou que não se respalde aí na ciência. A gente precisa ficar bem de olho nisso, né? Exato. Por isso, autoridades de saúde de vários países estão pedindo que as pessoas não tomem a ivermectina para tratar a Covid. Importante a gente reforçar que os testes desse remédio ainda são insuficientes para que ele vire, como dizem os médicos, aí, um protocolo oficial no tratamento da Covid-19. Apesar de alguns estudos apontarem uma melhora no quadro de pessoas infectadas que tomaram a ivermectina, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, enfatiza que ainda não temos evidências suficientes para comprovar os benefícios e os perigos do uso dela nesse tratamento, tá? Pois é, alguns países como o Peru e a Bolívia já autorizaram, mas diga-se, ressalte-se com ressalvas, tá? A adoção do remédio em casos leves e graves da doença. Mas a maioria dos países, inclusive o Brasil, segue a orientação da Organização Mundial de Saúde, ou seja, não inclui a ivermectina, pelo menos por enquanto, no protocolo oficial para tratamento da doença. É isso. Vamos aguardar aí, otimistas, os resultados mais consistentes dos testes clínicos, né? Com paciência, tendo um pouco aí de fé. Eu não sou uma mulher de muita fé, mas até tenho me agarrado nisso nos últimos tempos. E a gente vai tentando, junto com a fé e o otimismo, se cercar das informações científicas, porque as especulações só pioram a crise, né, Gil? Pois é, então vamos seguir aqui no nosso combate à especulação, à desinformação, chamando pro papo ela, a repórter Natália Afonso, a máquina, um mito que traz, como sempre, uma entrevista com um especialista em saúde. E hoje ela vai conversar com o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas antes da Nath trazer para a gente esse papo aí com o Dr. Álvaro Furtado, deixa eu lembrar quem está nos acompanhando que tudo que a gente está falando aqui você encontra lá no site da Lupa, tá? Mais informações também sobre as checagens, não só essas, mas todas, né, que a gente tem feito. Outros casos verificados aí pela nossa equipe. O endereço do site todo mundo sabe, www.lupa.news. Então é só entrar lá que tá tudo lá. Bom, vamos lá. Nath, me conta como foi esse papo com o Dr. Álvaro Furtado. Tudo bem aí? Oi, Nath. Oi, Gil. Tudo bem? Como vocês já sabem, toda semana a Lupa seleciona algumas perguntas feitas pelos leitores e ouvintes para um especialista responder. E dessa vez conversamos com o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pelo Instagram da Lupa, uma ouvinte
perguntou se poderia utilizar a máscara caseira após 4 lavagens. Então eu comecei a entrevista perguntando para o Dr. Álvaro quantas vezes é possível lavar e reutilizar uma máscara caseira. Olha, ela fez uma grande pergunta, uma boa pergunta, no sentido de que, assim, muitas pessoas estão vendendo máscaras de tecido de pano e a gente não consegue garantir qual é a qualidade desse tecido, como ela foi fabricada. Então a resposta dessa pergunta tem muito a ver na natureza do tecido que a máscara foi confeccionada. O que se sabe, quando a máscara de tecido de pano, ela obedece às recomendações da OMS, de ser tripla camada, quando você faz a higienização adequada, com os produtos que não vão corroer muito o tecido, ela tem uma durabilidade até de 30 lavagens, mas tudo vai depender de como você usa a máscara, de qual é o tecido que a máscara foi fabricada e como realmente estão sendo feitas, como está sendo feito o processo de higienização relacionado à lavagem. Então é variável essa durabilidade, então tem a ver com todas essas variáveis que eu coloquei. Eu li que podia ser lavada, dependendo da máscara, mais de 30 vezes. Se você usar um produto adequado, fazer primeiro, tem todo um processo de lavagem, né? Você faz um enxágue com água e detergente, depois deixa uma solução com água sanitária, na diluição adequada, depois você bota para lavar na máquina, depois, como última etapa, você faz a secagem, pode até apressar a secagem com ferro quente. Então, se todas essas etapas forem respeitadas, se eu utilizar a máscara de forma adequada, se o tecido não for um tecido ruim, com relação a ser ser tripla camada, então aí sim eu posso ter esse número de 30 utilizações relacionadas ao processo de higienização. Agora, cuidado com relação a onde você está adquirindo essa máscara, do tecido, como você lava, que produto você utiliza, a diluição que você está utilizando com relação ao hipoclorito, água sanitária. Então tudo isso pode facilitar que a máquina tenha, o tecido ele vai se desgastando e a vida útil da máscara diminua. Uma ouvinte perguntou ainda se podia compartilhar a máscara com uma outra pessoa após a higienização. Esse compartilhamento ele é possível, é recomendado? Olha, é um ponto importante para se destacar. Quando você está utilizando a sua máscara no dia a dia, você não pode compartilhar com ninguém. Se você está usando e ela está utilizada, você é de uso individual, não pode compartilhar. Agora, se a máscara sofreu o processo de desinfecção, passar por todas essas etapas, ela está sequinha, você até pode compartilhar, mas ela tem que ter feito todo o processo de desinfecção. O ideal é que as pessoas utilizem seu kit individual de máscaras, né? Mas nunca compartilhar no momento do uso, só depois de todo o processo, a máscara fez todas essas etapas que eu coloquei, ela tá sequinha, colocada dentro de um saquinho, aí sim você pode usar de outra pessoa que já utilizou se ela passou por essas etapas, do contrário não. E uma ouvinte da Lupa perguntou o seguinte: pode abraçar quem está vivendo em quarentena com você ou é necessário manter uma distância dentro da própria casa? Olha, é muito importante a gente entender como funciona a dinâmica dentro da casa e qual a composição das pessoas com relação à idade e grupos de risco de desenvolver forma grave. Se tem alguém em casa que está fazendo trabalho e está saindo de casa, mesmo que esteja se fazendo todas aquelas etapas com relação à prevenção, higienizar as mãos, usar as máscaras, quando elas voltam para casa, principalmente se moram nessa casa pessoas que têm realmente um fator de vulnerabilidade, de evolução para forma grave, o cenário ideal recomendado realmente é que a gente tenha um distanciamento também dentro de casa, com relação a encostar, abraçar, beijar, porque a gente nunca sabe como que a pessoa que saiu de casa, realmente se ela fez todas as etapas com relação à prevenção, quando ela volta, ela pode estar carregando o vírus, ser até uma portadora assintomática. Então, realmente, nesse momento, onde tem circulação viral, com maior magnitude, dependendo do lugar do Brasil, né, essa prática tem que ser pontuada, reforçada do distanciamento, principalmente nessa casa moram pessoas com risco de evolução para forma grave. E a última pergunta, a última dúvida é sobre vacina, né? Uma ouvinte está perguntando se a vacina contra a Covid-19 chega ainda esse ano aqui no Brasil. Existe alguma previsão? Como é que é isso? Olha, a gente ainda não tem nenhum tratamento que resolve, que tem uma eficácia comprovada científica, então a esperança reside mesmo no desenvolvimento de vacinas para a Covid. Tem muitos estudos de vacina, várias tecnologias sendo estudadas no mundo, alguns trials, os estudos já começaram, alguns já até caminharam para a fase 2, então temos basicamente de 8 a 10 estudos de vacina acontecendo no mundo, recrutando voluntários, vacinas baseadas em adenovírus, em RNA mensageiro do coronavírus, e alguns
estudos até vindo para o Brasil, recrutando voluntários, então temos que ter sim uma perspectiva otimista com relação às vacinas, mas entender que esses estudos de vacinas eles demoram e a perspectiva é realmente que pelo menos de 6 meses a 1 ano com relação às vacinas. Conversei essa semana com o infectologista Álvaro Furtado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nessa última pergunta, o Dr. Álvaro falou um pouco sobre vacinas e a Lupa já publicou em seu site uma reportagem explicando um pouco sobre esse assunto. Então vale a pena ir lá no nosso site ler e caso você tenha alguma outra dúvida, é só mandar para nossa equipe. Obrigada, Nath. Muito obrigada também aí ao infectologista Álvaro Furtado, professor de medicina da USP, por bater esse papo aí com a Nath, esclarecendo algumas das dúvidas de quem vem acompanhando o trabalho também da Lupa, né, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, que sempre mandam aí as suas perguntas lá para o nosso e-mail lupa@lupa.news e também para o nosso Instagram. E na próxima semana a Nath volta, né, Gil? Isso, trazendo sempre aí um papo que ajuda a clarear as coisas nesses tempos tão difíceis e obscuros, né? E o que ajuda também a encarar melhor essa pandemia são iniciativas como a Vaquinha Online, organizada por estudantes da Universidade de Santa Catarina para ajudar famílias pobres castigadas pela pior crise sanitária da nossa história. É isso aí, Gil. Essa é a nossa boa notícia dessa semana, né? Essa vaquinha reforça aí a rede de solidariedade já composta por universidades, institutos de pesquisa, organizações não governamentais, empresas, né? Mas, acima de tudo, composta por pessoas, né? Pessoas comuns que se unem aí para combater essa pandemia da qual o Brasil se tornou aí um epicentro nos últimos tempos, né? Pois é, Nath, essas ações vão desde equipamentos e testes científicos desenvolvidos ou em desenvolvimento por pesquisadores brasileiros, até campanhas como essa, da Universidade Federal de Santa Catarina. É isso aí, a história é a seguinte, ó, os estudantes criaram uma vaquinha online para arrecadar doações em dinheiro para famílias carentes lá de Santa Catarina, famílias que estão sofrendo muito com esse momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia. O dinheiro arrecadado vai para o projeto Esperança, que acolhe mais de 100 crianças de comunidades carentes de Florianópolis. É muito legal, né? É muito bom a gente ver esse tipo de coisa. Nath, e as doações são documentadas no Instagram do Integra UFSC, que reúne mais informações sobre a campanha. Ótimo, muito bem. Sempre um alento a gente fechar o nosso programa aí com uma notícia boa, né? Então, quem quiser dar uma olhada, vai lá no Instagram, no Integra UFSC, que todas as informações estão lá e qualquer um pode ajudar também, né? Pois é, todo mundo. Isso tudo é um alento aí diante dessa realidade pesada, né? Trevas, digamos assim. Mas a gente segue em frente porque o combate à desinformação não pode parar, principalmente nesses tempos. É isso aí, seguimos em frente, tocamos em frente, né? Com essa boa notícia, a gente vai encerrando este episódio do nosso Verifica Especial Coronavírus. A gente se despede agradecendo aí mais uma vez quem está nos ouvindo, você que nos aguentou, nos aguenta no nosso bom humor, no nosso mau humor, nos nossos dias bons, nos nossos dias ruins, né? Porque a gente está vivendo mesmo uma montanha russa nessa pandemia. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, né? Pelas sugestões, pelas críticas, por tudo que a gente vem recebendo aí durante essa jornada contra a desinformação, né, Gil? É isso aí, gente. Na semana que vem a gente volta, viu? Na semana que vem a gente vai estar aqui mais uma vez, com mais um episódio, acompanhando aí sempre as ondas de desinformação e esclarecendo o que está acontecendo no mundo, ou tentando, pelo menos, né, Gilberto? É isso aí, tentando fazer a nossa parte. É isso aí. Então, se você gostou desse episódio, avalie aí no seu player de podcast favorito. Se tem uma sugestão de checagem, escreve pra gente lá no lupa@lupa.news. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E fica aí com a gente, né? Acompanha a gente lá no www.lupa.news. Hoje a gente falou pouco, né? O nosso mantra, o nosso site. E na semana que vem a gente volta, tá? Fiquem bem, fiquem em casa. A produção do Verifica é da equipe de reportagem da Lupa. E o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente tá de volta. Não compartilha nada, hein? Na dúvida, não compartilha. Beijo. Tchau, tchau. Verifica, o podcast da Lupa.
a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.